Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, verso 20. A palavra do Senhor nos diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vou ler de novo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Senhor, a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Esse texto fala sobre que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Se o infinitamente é algo sem fim, né? Se infinito é algo que não tem como ser medido, porque não tem fim, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é capaz, poderoso. Algumas versões estão dizendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós podemos pedir ou pensar. Talvez essa semana já está sendo uma semana onde você tem feito alguns planos, né? Algum planejamento para 2025. Talvez nesse período é muito comum da gente sentar e da gente analisar o que foi, o que conseguimos e o que precisamos ajustar para que o ano que vem, né, no caso 2025, seja ainda melhor, seja ainda mais sobrenatural. Mas a palavra de Deus me chama a atenção quando diz a nós que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero lembrar a você o que a palavra de Deus vai dizer, que os planos de Deus são mais elevados que os teus. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados que os teus também, e que os meus também. E que a gente possa entender nessa noite sobre o que a palavra de Deus está descrevendo para nós. Porque eu creio no meu coração, irmãos, que todos nós desejamos viver a cada ano, né, que passa. A gente crê que 2025 vai ser melhor do que 2024. Que é melhor do que 2023, né? E que 2026 será melhor do que 2025. Pelo menos é isso que eu oro, pelo menos é isso que eu espero para a minha vida. E oro para que você também espere, você se motive, seu coração se enche de expectativa, porque, pastor, eu acredito que não, eu acredito que vai ser a mesma coisa. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu começo um ano sem fé, eu estou então desacreditando que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais sobre a minha vida não fará. Hebreus capítulo 11 então está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Ali, além disso, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, isso é fé. E a nossa esperança deve ser alimentada diariamente, né, com atitudes. A nossa fé precisa, dia após dia, ser alimentada pela palavra de Deus. Eu creio, irmãos, que início de ano é tempo da gente refletir, é tempo da gente avaliar, como eu disse, é tempo da gente planejar, não é isso? E o planejamento diz respeito a expectativas e estabelecimento de prioridade, planos e objetivo. A Bíblia, que é a palavra de Deus, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Ela é um alicerce seguro para nossas decisões, pois é a palavra de Deus que nos encoraja a viver
debaixo de uma expectativa do melhor de Deus. Se eu e você não temos experiência com a palavra, se a palavra de Deus ela não nos motiva, ela precisa nos motivar. Porque é ela que vai trazer, nos encorajar a viver sobre uma expectativa do melhor de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus vai dizer para nós, no 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Você não precisa abrir. Mas a palavra diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Posso ouvir um amém, hein, irmão? Glória a Deus. Então, nós somos chamados então a crer que Deus fará o melhor por você e através de você. Mais do que você possa pedir ou imaginar. Eu preciso então crer no amor do Senhor sobre a minha vida. E você precisa, e você aprenderá mais sobre o quanto Ele deseja abençoar a sua vida nesse ano que se aproxima. Eu compartilhei hoje de manhã, eu tenho meditado diariamente sobre o Salmo 139. Diariamente eu tenho orado e pensado sobre o que diz o Salmo. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, revela para mim a sua vontade, revela para mim os teus planos, que são muito maiores que os meus. Se esse salmo vai dizer que quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, né? Quem já foi aí na ultra de um neném, vê aquela bolinha sem forma, né? Vê ali aquele negócio assim que está sendo formado ainda, sem nenhum tipo de forma, né? A Bíblia vai dizer que ali Deus já nos conhecia, que ali Deus já tinha os seus planos sobre a nossa vida. E todos os nossos dias já haviam sido escritos pelo Senhor. E eu falei hoje de manhã sobre uma inquietação que eu tenho pensado a meu respeito. Se eu tenho vivido tudo que o Senhor um dia escreveu sobre mim. Porque eu imagino que é o melhor. Porque se eu pudesse escrever a respeito do Tito, eu escreveria o melhor. Se eu poderia escrever a respeito do Lucas, sobre o futuro dele, eu escolheria o melhor. Se eu pudesse escrever sobre as escolhas, sobre o futuro do Heitor, eu também escolheria o melhor. Você que é pai e mãe, não faria o mesmo, sim ou não? Imagine Deus. Imagine o Senhor. Então, o que o Senhor está nos levando nessa noite a pensar é que Ele tem o melhor para a nossa vida. O plano dele é o melhor para a nossa vida. O que cabe então a gente se perguntar é se nós estamos vivendo o melhor de Deus. Ou se as nossas escolhas estão nos levando para fora do propósito de Deus. Ou se as nossas escolhas estão atrasando o plano de Deus, como eu disse nessa manhã, fazendo a gente andar em círculos como o povo de Israel andou no deserto. Aquilo que era para ser 3 meses, 2 meses, se tornou 40 anos, por conta da desobediência e por conta do desalinhamento do coração do povo para com Deus. Eu e você precisamos crer que Deus fará o melhor por você. Amém, irmão? Você precisa crer que Deus tem o melhor para você. Mais do que você possa pedir ou imaginar. Eu preciso, antes aqui da gente falar, eu preciso, em nome de Jesus, lembrar ao meu coração diariamente que Jesus veio ao mundo por mim. João capítulo 3, verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
Eu preciso então entender, para eu me apropriar, tomar posse do que Deus tem para a minha vida, eu preciso entender que Jesus veio ao mundo por minha causa. Que eu sou importante então para o plano de Deus. Apesar do que muitas pessoas possam pensar, a despeito do que muitos podem achar, você é importante para o Senhor. Amém, queridos? Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar. E com Jesus, tudo pode se tornar novo na nossa vida. Para a gente se apropriar então das verdades de Deus, primeiro eu preciso saber o quanto eu sou importante, né? Mas eu também preciso lembrar o que João capítulo 10, verso 10 vai dizer para nós. Jesus trouxe a vida plena para você. Jesus vai dizer assim em João 10: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, tenham em abundância. Eu preciso então trazer ao meu coração que Jesus ele veio para mim porque eu sou importante. E se a salvação ela é individual, a gente sempre fala que Jesus morreu por nós. Mas se a salvação é individual, mais certo seria dizer, ele morreu por mim. Você pode bater no peito dizendo isso nessa noite? Jesus morreu por mim. E para qual objetivo? Para que eu tenha vida plena na sua presença. Jesus ele não veio lhe dar a vida pela metade ou uma vida incompleta. Jesus veio para te dar uma vida abundante. Parece tão óbvio que a gente está falando e pregando nessa noite. Mas isso tem sido motivo de muitas pessoas abrirem mão da sua vida. Parece óbvio, repetitivo o que nós estamos falando nessa noite. Mas se a gente não entender isso com clareza, que eu sou amado, que Ele veio por minha causa, que Ele morreu por minha causa, e Ele tem planos extraordinários sobre mim, eu nunca vou conseguir me apropriar do que Deus tem reservado para a minha vida. Por quê? Porque a mensagem do mundo é completamente diferente. A mensagem do mundo não me coloca para cima, não coloca você para cima. A mensagem do mundo nos descredibiliza. A mensagem do mundo fala que a gente é mais um no meio de uma multidão. A mensagem do mundo fala que eu preciso ser o melhor em tudo para eu conseguir alguma coisa. Mas Jesus está dizendo o contrário. Eu venci para que você possa ser mais do que vencedor. Eu venci tua guerra, eu venci tua luta, eu venci a morte, para que você tivesse vida plena na sua presença. Eu e você precisamos nos lembrar também de uma verdade muito poderosa. Que no meio de 2025, nós temos um intercessor que intercede por nós. Você pode dizer muito obrigado, Senhor, por isso, amém? Hebreus capítulo 9, verso 24, a palavra de Deus diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Glória a Deus por isso. Jesus veio por você, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, e Ele também intercede pela tua vida. Ele trouxe a possibilidade de uma vida abundante, mais do que isso, Ele está intercedendo em seu favor. Há um intercedor, irmão, trabalhando em prol da sua vida nesse novo ano. Você crê nisso em nome de Jesus? Da mesma forma que houve um intercessor trabalhando em teu favor em 2024, tem um intercessor chamado Jesus preparado, intercedendo para que todas as coisas possam cooperar para o teu bem. Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. A presença de Jesus, ela é uma promessa declarada por Ele.
por Ele mesmo a todos nós. Você não está sozinho. Você não entrará mais um ano sozinho. Jesus está contigo em todos os momentos. E Ele estará com você em todos os momentos também. Saiba que os planos de Deus para a sua vida, essas verdades, elas são absolutas. Você pode levantar uma de suas mãos aos céus nessa noite. E você pode declarar isso comigo. Eu sou amado. Eu sou aceito. Eu sou capaz de realizar a vontade de Deus. E eu tenho um chamado de ser um instrumento do Senhor. Diga mais uma vez, eu sou amado. Diga mais forte, eu sou amado. Eu sou aceito por Deus. Eu sou capaz para realizar a vontade de Deus. E eu tenho um chamado poderoso para transformar a realidade da minha volta. Quantos creem nisso? Se você crê nisso, aplauda ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 1 em diante, você não precisa abrir. Mas fala sobre o momento que Jesus está também transitando, né? Passando por uma transição na sua vida. Você lembra que o ministério de Jesus, ele tem início quando Jesus ele tem 30 anos. Antes ele guarda todas as coisas no seu coração, até para que se cumpra o tempo, né? O tempo. Talvez a gente pense assim, mas por que Jesus não começou o ministério dele antes, né? Ele teria 33 anos para trabalhar. Mas se ele começou com 30 e com 3, né? Crucificaram ele. Imagine se ele tivesse começado antes. Os planos de Deus são perfeitos na nossa vida. O tempo de Deus para a sua vida, meu irmão, também é perfeito. Jesus não começou nem antes, nem atrasado. Jesus começou no tempo certo do que era o plano de Deus para a vida dele. E se 2025 for um ano onde Deus deseja, quiser realizar coisas novas e poderosas na sua vida, Ele está aberto para fazer, em nome de Jesus. Ele está aberto? Ele está aberto, e a gente vai entender que não foi atrasado, porque a hora de Deus é perfeita. Nós não vamos entender que estamos antecipados. Não, a hora de Deus é perfeita. E nesse momento de transição, que Jesus está começando o seu ministério, Jesus ainda precisa passar talvez por último processo, né? Para ele começar a abençoar pessoas, a curar o ministério como nós conhecemos, a abençoar quem está à sua volta. Com 30 anos, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizer algo muito especial no verso 1 de Mateus capítulo 4. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diga comigo. Levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Tem alguma coisa errada aí que não está certa, né, irmão? Como é que Jesus vai ser levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo? Não parece que tem alguma coisa equivocada aqui nessa leitura? Talvez você que escute isso pela primeira vez, ou talvez você que escutou isso pela primeira vez, ou leu pela primeira vez, em algum momento você falou assim: deixa eu ler de novo. Parece que eu não estou entendendo o que as Escrituras estão dizendo. E de fato, Jesus ele foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus, porque ali seria o lugar do teste, mas seria também o lugar da vitória. Entenda que independente do lugar onde Deus te levar em 2025, esse será o melhor caminho, o melhor lugar que você possa estar.
Sabe o que eu aprendo nessa palavra, irmãos? Eu e você precisamos escolher viver sobre a direção do Espírito Santo. Debaixo da direção do Espírito Santo. Se a gente quer viver um tempo tremendo como família, pessoal, profissional, em todas as áreas da nossa vida, se queremos viver um tempo extraordinário como família, como igreja, eu e você precisamos então escolher viver debaixo da direção do Espírito de Deus. Imagine o Espírito Santo chegando para Jesus e falando para ele assim: Jesus, vem cá, eu vou te levar para o deserto. Deserto já é um lugar que a gente não tem prazer de estar. Deserto não tem, você olha para um lado, é terra. Você olha para o outro, é terra também. Um calor insuportável durante o dia, um frio insuportável durante a noite, um lugar que não tem alimento, um lugar que não tem, nada ali de agradável aos nossos olhos. Mas foi justamente esse lugar que o Espírito Santo conduziu e entendeu que seria o lugar de Jesus estar para começar algo novo na sua vida. Irmãos, eu não sei o que Deus tem reservado para a sua vida em 2025, mas eu chamo você a pedir ao Espírito Santo de Deus nessa noite: Senhor, eu escolho viver sobre a sua direção. Você pode dizer e repetir isso comigo: Espírito Santo de Deus, eu escolho, eu decido viver debaixo da sua direção. Aleluia. Permita, irmão, que Deus lhe conduza ao deserto. Permita que Deus faça avaliações da tua intenção, do teu coração, se precisar. Porque esse é o primeiro lugar para estar antes de conquistar a terra prometida, para você viver um ano tremendo e extraordinário. Deus nos conduz e nos põe à prova. Sabe para quê? Para qual propósito? Para revelar as nossas intenções. O seu melhor ano está condicionado a ser testado e provado pelo Senhor na sua intenção, no seu caráter, na sua obediência. O texto diz que Jesus faz referência para responder a Satanás na tentação e nos revela o objetivo da condução ao deserto. Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, verso 2. A libertação do Egito e o tempo da caminhada e a condução do povo para a terra prometida por 40 anos. Eu quero ler com você o que diz Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Pri, ajuda aqui, por favor, filho. Diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Deus nos conduz e nos põe à prova, para revelar as nossas intenções. A segunda coisa que eu preciso nessa noite dizer, e entendendo que o Espírito Santo de Deus está nos dirigindo a pensar, é que para a gente viver um ano tremendo, um melhor ano, eu e você precisamos investir em hábitos espirituais. Olha o que diz o verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Entenda que a vitória de Cristo sobre Satanás, ela foi precedida por jejum e oração. Diga comigo: jejum e oração, irmão. Invista na sua vida espiritual. Priorize o que é prioridade para Deus. Desenvolva o hábito, não somente uma devoção
de uma simpatia pelas coisas de Deus, mas experimente jejuar, experimente a orar mais tempo, a se comprometer mais com os hábitos espirituais, porque é isso que Jesus está fazendo. E se Jesus precisou isso, imagine a gente. Jesus, nesse momento de transição, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E o que ele faz durante esses 40 dias? Ele jejua, ele ora, ele pede direção. Então, eu convido você e declaro e profetizo sobre a tua vida que 2025 será o ano que você vai jejuar mais em nome de Jesus. 3, amém, glória a Deus, já tem 3 pessoas. Você vai jejuar mais em nome de Jesus, amém, irmão? Você vai orar mais em nome de Jesus. Você não, nós vamos orar mais em nome de Jesus. O Senhor está chamando a igreja para jejuar mais. O Senhor está chamando a igreja para orar mais. O Senhor está chamando a gente para pagar um preço, para que a glória de Deus seja revelada sobre nós em nome de Jesus. Eu te chamo a atenção sobre o verso 3 e verso 4, que vai dizer para a gente o seguinte. O verso 3 e o verso 4 diz assim: o tentador aproximou-se dele. Pode colocar para a gente aí, por favor? Mateus capítulo 4, verso 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você crê que Deus cuida de você, irmãos? Deus cuida de você quanto ao que você come, quanto ao que você bebe, quanto ao que você veste. A sua vida não pode ser apenas viver para suprir as suas necessidades básicas, se Deus já tem feito todas essas coisas. O básico já foi prometido, o básico já foi conquistado. Mas olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. Quando o tentador chega para Jesus e fala: você está com fome, né, Jesus? Transforma então essas pedras em pães. Jesus vai dizer: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, nessa noite, é que nós não vamos viver em 2025 pelo básico. Nós vamos viver pela palavra que sai da boca de Deus. O que sustentará a nossa vida não é pelo que a gente come, não é o pão. O diabo imaginou que Jesus, pela sua fome, pela sua necessidade, iria transformar aquelas pedras em pão. Mas Jesus está dizendo: Satanás, você não entendeu. O que me sustenta não é pão. O que me sustenta é a palavra que sai da boca do meu Pai. Você não entendeu nada. O que me sustenta, o meu corpo sim está com fome, mas eu não sou sustentado por isso. Eu estou 40 dias sem comer, sem beber, mas o que tem me sustentado é a palavra que sai, que diz a meu respeito da boca do meu Pai. Meu irmão, o que vai te sustentar em 2025 não é se você vai ganhar mais ou se vai ganhar menos, se o salário mínimo vai aumentar ou diminuir. O que vai sustentar a minha vida e a tua vida é a palavra que já saiu e vai sair todos os meses da boca de Deus sobre a nossa vida, para a glória de Deus. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus. Decida então viver pelo sobrenatural. Decida então a não estar mais preocupado, né? Mas decida andar pela palavra. Quando aqueles pescadores estavam ali pescando debaixo de uma sentença, né? De um dia ruim de pesca, eles ouvem Jesus dizendo: lance a rede novamente. E Pedro vai dizer: Senhor,
Nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos, mas debaixo da tua palavra nós vamos lançar a rede novamente. Irmãos, se a gente andar em 2025 debaixo dessa palavra, o ano de 2025 será tremendo e maravilhoso para a nossa vida. Se eu e você decidirmos andar debaixo da palavra, andar debaixo da palavra que Jesus está dizendo, que Jesus está dizendo também na praia, nós vamos viver um ano extraordinário na presença de Deus. O verso 7 vai dizer para a gente o seguinte: Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mais uma vez, Satanás está tentando Jesus em outro aspecto. Agora já não é para pão, mas levando Jesus a pular de um precipício, de um lugar alto. E Jesus vai dizer assim: não ponha à prova o Senhor teu Deus. O povo de Israel por muitas vezes duvidou do cuidado de Deus. O povo de Israel por muitas vezes duvidou da presença, do poder dele. Tem uma palavra que Moisés vai chamar um lugar de massa, de Meribá, que significa lugar de tentação, lugar de rebelião. As possíveis dificuldades que surgirem nesse novo ano, decida a não duvidar, a não murmurar ou provocar a ira do Senhor. Você pode colocar a mão sobre o teu coração nessa noite e pedir isso. Pai, nos meus momentos de dificuldade em 2025, ajude-me a não duvidar do seu cuidado. Ajude a não murmurar. Senhor, coloca na minha boca, Deus, um guarda, para eu não falar aquilo que o Senhor não mandou eu dizer. Porque eu não quero me rebelar contra o Senhor, eu não quero falar aquilo que o Senhor... Você, além do que a sua fé já viveu e já projetou para a glória do nome do Senhor. Que você, nos momentos difíceis, você continue. Nós abrimos o culto hoje falando, eu quero ser um adorador por excelência, não é isso que nós cantamos? Um adorador por excelência, ele não está medido nas circunstâncias à sua volta. Um adorador por excelência vai adorar nos momentos difíceis, sim. Um adorador por excelência nos momentos mais complicados. E é isso que eu oro e profetizo sobre a tua vida nessa noite. Que nos momentos difíceis de 2025, ao invés de murmuração, haverá um novo cântico nos teus lábios em nome de Jesus. Ao invés de reclamação, haverá um novo cântico nos teus lábios, nos meus lábios, para a glória de Deus. Quando o diabo fez o que fez, né, com Jó, ele esperava que naquele momento Jó iria murmurar, iria reclamar. Mas a Bíblia fala que Jó rasga as suas vestes. Jó se ajoelha. E Jó vai dizer o seguinte: Deus me deu, Deus também tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó então está dizendo, eu sirvo a Deus quando Ele me dá, mas eu sirvo a Deus também quando Ele me tira. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei você, mas eu quero esse nível de fé. Eu não sei você, mas eu quero esse nível de adoração que não é circunstancial. Tem pessoas que só conseguem adorar quando tem dinheiro.
Tem pessoas que só conseguem adorar quando tem saúde. Tem pessoas que só conseguem adorar quando tudo vai bem. Deus vai nos levar em 2025 a um nível de adoração que, independente de circunstâncias à nossa volta, não faltará dos teus lábios a verdadeira adoração para a glória de Deus. Não faltará, irmãos. Como nós cantamos aqui, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Porque as nossas reações no deserto, elas vão revelar o nosso caráter. Mas elas também vão definir o nosso destino. As nossas reações no deserto, elas revelam caráter. Mas elas definem o nosso destino. Eu quero finalizar com você nessa noite a pensar o que Jesus vai dizer para a gente lá no verso 10 de Mateus capítulo 4, que a gente está lendo, né? E a palavra de Deus diz assim: Jesus lhe diz: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste cultos. Muitos ídolos se levantarão em 2025 para atrair sua atenção e tirar Deus do lugar onde somente Ele pode estar, no centro, em primeiro lugar na sua vida. Mas eu oro em nome de Jesus para que você não permita que isso aconteça. Que você não busque a Deus apenas nos dias difíceis. Estabeleça aquele que é primeiro e tem primeiro lugar na sua vida de adoração. Entregue sua vida, meu irmão, a Jesus no início do ano e receba uma nova vida para a glória de Deus. O verso 11 vai dizer: então o diabo o deixou. Porque Jesus resistiu, né? Talvez 2025 vai precisar que a gente resista um pouco. Vai precisar que a gente seja um pouco mais resiliente diante das tempestades, diante das coisas. E a Bíblia vai dizer: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não é isso que diz a palavra? Quando nós resistimos, Satanás ele foge. Quando você resiste, Satanás ele vai embora. E Jesus está vivendo isso aqui. Jesus resistiu no meio da tentação e Satanás está indo embora. Mas sabe quem está chegando para servir Jesus com um banquete maravilhoso ainda no deserto? A palavra de Deus diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Irmãos, haverá sustento, haverá banquete. Haverá banquete sobre esse lugar em nome de Jesus em 2025. Haverá banquete sobre nós, eu creio, eu estou orando, você está orando por isso. Haverá banquete sobre a nossa vida, sobre a nossa mesa. Haverá banquete sobre a igreja do Senhor. Porque eu não sei você, mas a gente está resistindo. E muitas vezes, nesse momento de resistir, talvez a gente pensou em desistir. Talvez você tenha pensado em desistir e falou: não vai dar certo. Mas a gente está resistindo. E por que a gente está resistindo? Nesse momento que talvez não seja o melhor que a gente gostaria de estar vivendo. Mas eu creio que Deus tem o controle de todas as coisas e também tem o controle da igreja. Você crê nisso também? Que Deus tem o controle de todas as coisas, tem o controle desse lugar. E apesar da gente não estar, talvez, vivendo aquilo que talvez gostaríamos de estar vivendo, estamos resistindo. Estamos em fé. Estamos pagando preço, esperando.
uma intervenção do céu. E eu creio que a intervenção de Deus, ela virá sobre nós. Jesus resistiu, Satanás foi embora e os anjos estão chegando com uma mesa farta para servir Jesus. Você pode fazer assim com as suas mãos, porque eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite mais um pouco. Continue resistindo, continue em fé, não abra mão do propósito. Tem gente que não resiste, tem gente que desiste no meio do caminho, tem gente que abre mão dos processos, das coisas, mas em nome de Jesus, Deus está te dando capacidade de resistir, porque o novo de Deus virá sobre a tua vida em nome de Jesus. O novo de Deus virá sobre a igreja em nome de Jesus. Satanás, nós declaramos nessa noite que nós resistimos. Nós resistimos, ainda que com lágrimas nos olhos, ainda com muitas vezes com um pensamento de desistência, mas nós resistimos porque temos uma palavra do céu sobre a nossa vida. E a partir dessa palavra nós cremos que o Senhor vai intervir. Tem um momento que Deus vai dizer: Satanás, chega, eu já entendi a fidelidade do meu filho. Anjos, desce lá, pode abençoar, pode botar uma mesa com muita carne, com muito pão, com muita coisa maravilhosa, com muita fruta. E eu profetizo isso sobre a tua vida, eu profetizo isso sobre a igreja do Senhor, que o tempo da escassez é chegado ao fim em nome de Jesus. O tempo de escassez de presença é chegado ao fim em nome de Jesus. O tempo de escassez de alegria é chegado ao fim em nome de Jesus. Meu irmão, se você recebe essa palavra, abre os teus lábios, glorifique ao Senhor nessa noite, porque tem mesa farta sendo preparada para aqueles que resistem em nome de Jesus. Tem mesa farta sendo preparada para aqueles que resistem em nome de Jesus. Irmãos, muitos ouvirão o que Deus vai fazer na tua vida. Muitos saberão e talvez vão dizer: foi sorte. Foi sorte nada, você resistiu. Foi sorte nada, você adorou no meio da tempestade. Foi sorte nada, eu permaneci de pé quando todos deixaram, quando todos foram embora. Eu permaneci e hoje eu canto o hino da vitória. Aleluia. Muitos vão dizer: aconteceu porque aconteceu algo humano. Não. Eles estão vivendo uma intervenção do céu. Eu recebo essa palavra, irmão, nessa noite. Eu recebo essa palavra nessa noite, que você vai viver uma intervenção de Deus na sua casa, na sua família. Uma intervenção de Deus no seu casamento. Eu oro em nome de Jesus e profetizo que você vai viver uma intervenção de Deus no seu trabalho. Que testemunho lindo da Priscila, né? Eu acompanhei, ouvimos, né? Sempre perguntava: e aí, Priscila, está trabalhando? Não, pastor, estou desempregado ainda. Olha o que Deus está fazendo. E não tem a ver com ela, tem a ver com uma intervenção do céu. Tem a ver com uma intervenção do céu. Eu tenho alguns amigos, Priscila, da indústria farmacêutica. Que difícil entrar nesse ramo. Mas Deus foi fiel na tua vida, minha irmã. Deus foi fiel. Que maravilhoso entender e perceber que as coisas que Deus realiza não tem a ver com a gente. Né, pastora Sônia? Não tem a ver com nossa capacidade. Tem a ver quando Ele intervém. Ele olha e diz assim: eu vou intervir sobre essa realidade da minha filha. Eu vou intervir sobre essa realidade do meu filho. E quando Ele vem, Satanás precisa bater em retirada. As trevas precisam ir embora.